Buenos dias. Muito bem, né? Que Deus esteja nos abençoando, continue nos abençoar. Hoje nós vamos estar falando sobre missões, o porquê, onde e como. E antes, porém, nós vamos estar falando sobre um pouquinho do nosso ministério na reconstrução do Centro Educacional Presbiteriano. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já está ali. Vamos ver se o bagulhinho está funcionando. Tá. No dia 1º de novembro de 2019, às 8h35, o Centro Educacional Presbiteriano de Concepción cai. Ligam em casa, falam assim: pastor, vem aqui na escola que a escola explodiu e está pegando fogo. Eu morava perto da escola, como daqui naquele prédio lá, um quarteirão, eu vi uma fumaça vermelha e amarela e saí correndo, perdi o chinelo no meio da rua, cheguei lá, estavam os bombeiros, tudo, mas não tinha fogo, não tinha nada, mas também não tinha escola. Falei, e agora? O que aconteceu? E aquele ano, eu tenho até que horas, pastor? Desculpa. 9h40 agora? 10h40, tá ok. Aí, nós tínhamos assumido a escola, houve um problema na escola, eu tive que assumir a direção da escola. E aquele ano, a gente conseguiu pagar todas as dívidas que a escola tinha. Um mau testemunho que estava na cidade, a gente não tinha crédito. Isso pesa contra a igreja e contra o evangelho. Porque a Bíblia diz que a gente não pode ficar devendo nada a ninguém, exceto uma coisa: o amor. Quanto mais eu amo, mais eu sou devedor. Resumindo, a escola tinha perdido sua confessionalidade, a gente estava tentando recuperar, e eu proibi, há anos anteriores já, a comemoração do Halloween que se fazia na escola. Eu falei, não, dia 31 é dia da Reforma Protestante, não é dia de Halloween, nós vamos fazer culto da Reforma. E tinha exibição de ginástica, a gente fala em espanhol, a clausura, o fechamento do ciclo de educação física, faziam apresentações. E devido aos problemas que teve nos anos passados, eu falei assim, toda música, toda vestimenta tem que passar pelo meu crivo de aprovação. Se eu não aprovar a música, se eu não aprovar a vestimenta, colocava, uma fita métrica, para medir, eu falei, não vai passar, não vai ter exibição. Um grupo rebelde ensaiou, apresentou uma coisa para a direção da escola, eu era o diretor-geral, eu já era diretor-geral, e apresentou, só que por fora ensaiaram outra música e fizeram maquiagem de caveira, essas coisas, e entraram na apresentação. Eu estava sentado, levantei, minha esposa já me conhece, e alguém tentou me segurar, e ela falou assim, deixa ele. Peguei, fui no microfone, desliguei o som da música, da dança, pedi desculpa aos pais, e eu, na autoridade de Deus, falei assim, isso aqui, irmãos, nunca mais vai acontecer. Peço perdão aos pais que confiam na escola presbiteriana, uma escola confessional, que isso esteja acontecendo hoje aqui. E também declaro que os alunos estão reprovados. Vão ter que fazer um novo exame, por escrito, agora não mais a educação física, e é o terceiro colegial, depois já ia para a faculdade. Eu falei assim, e está encerrado. Tentaram se aproximar de mim, falar qualquer coisa. No outro dia, um reboliço na escola, o terceiro ano, nós vamos querer entrar, uma turma grande, 36 alunos. Eu falei assim, eu vou escutar um representante. Quero escutar o diretor, professor de educação física. Nada passou, falei para o professor, a diretora não tinha culpa, supostamente, o pastor eu não sabia, o professor também não sabia. Falei, pronto, então, professor e diretora acadêmica, marca um novo exame, eles vão fazer a prova. Só que no dia 1º a escola cai. Então eles falaram assim, a culpa é do pastor Marcelo. Os demônios se revoltaram, não deixaram a gente comemorar Halloween, ou é o pecado. E assim ficou o Centro Educacional Presbiteriano, totalmente caído. Toda a parte administrativa, a sala de computação, e ela caiu. Assim ficou a escola. Não sei se dá para perceber, tem toda essa parte aqui caiu, todinho. O que aconteceu? Uma coisa simples, uma tesoura do meio, devido ao cupim, um prédio antigo, não dava para perceber, caiu, cedeu, eu vi pela câmera, a gente tinha câmera de segurança na escola, então 8h35, hora que termina a ligação,
começa a cair a escola. E naquele dia a gente tinha um grupo de homens, às 8 horas da noite, era para a gente estar ali, eu, meu filho e os homens da igreja. Só que aquele dia eu estava cansado, o pastor Geraldo me conhece, sabe, sou como ele, assim, agitado. E aquele dia eu falei assim, estou cansado. E alguém falou assim, pastor, cancela então o estudo. Eu falei, não, nós vamos antecipar o estudo para 6 horas. Eu já fico aqui na escola até às 6, das 6 e pouco a gente faz o estudo bíblico, daí eu vou para casa e descanso. Aí não preciso voltar. Senão, algo teria passado. Aí todo o prédio, a rachadura, o que aconteceu? Quebrou todo. A gente tinha acabado de ganhar impressora, computador e se foi todo. Deus abençoou, já conseguimos captar recursos, ganhamos impressoras. E aí a reconstrução da escola, já com pilar, colunas. Um irmão me ligou de Dourados e falou assim, pastor, eu dou o projeto para a escola, eu faço gratuitamente a planta da escola. E eu medi tudo, passei por ele, ele fez tudo online. E a gente começou a reconstruir. E a gente não tinha R$1 para reconstruir a escola, porque a gente tinha pagado as dívidas. Eu abri mão do salário de diretor. Eu falei assim, eu não vou receber, então já que tem uma diretora que ganhava, houve problema com a diretora, o presbitério pediu para eu assumir. E eu falei, eu assumo. Eu aqui no Brasil, eu fui professor de filosofia, numa escola particular por 11 anos. Na minha segunda-feira era dia de folga. Eu dava aula a troco dos meus filhos estudarem de graça num colégio particular. Aí Deus abençoou que eu comecei a receber. Não pagava e ainda recebia para fazer e consegui colocar capelania e o sistema Mackenzie de ensino numa escola que não era cristã, lá na minha cidade. O que estava acontecendo? Era Deus me preparando para assumir a escola lá no Paraguai. Eu pensava que era troco do benefício dos meus filhos estudarem numa escola particular. Esse eu pensava que era, mas Deus, Ele nos prepara para a batalha. Deus nunca nos desampara. Aí foi a reconstrução, aí um irmão me ligou, Marcelo falou, vê quanto que fica para levantar a parede, porque está muito feio aí a frente da escola todo caído, e toda a cidade comentando, jornal, televisão, e todo mundo falando, o que será agora da escola presbiteriana? E assim, Deus nos abençoou que nós começamos a reconstrução, aqui já em janeiro, a reconstrução, do jeito que estava, hoje está mais ou menos assim. Só que começamos a reconstrução e a minha esposa era responsável pela cantina da escola e não tinha cantina, estava refazendo a cantina. E ela falou, Marcelo, o que você acha de a gente comprar tudo no nosso cartão? A pia, azulejo, tudo que falta para a cantina, o forno, micro-ondas. E a própria cantina vai pagando, porque a Carol também não recebia da cantina, ela fazia pelo trabalho missionário. E a própria cantina vai pagando isso daí. Eu falei, não tem problema. Gastamos R$7.000, fez 700 por mês. Eu creio que a cantina consegue recuperar. Isso em fevereiro. Aí em março veio um tal de negócio chamado Covid. Fecha-se a escola, não podemos mais vender, e eu com cartão de crédito tendo que pagar. E falei, Deus, e agora? Está tudo aí. E Deus foi levantando, a gente conseguiu pagar o cartão e conseguimos reconstruir a escola. Aí depois liberou o delivery, a entrega. Então minha esposa fazia pão, fazia bolo, e uma mulher da igreja, juntamente com meu filho, saíam de moto todo dia vender 30 pães caseiros, bolo, essas coisas, para a gente pagar o cartão. Foi a forma que a gente encontrou de pagar o cartão que a gente precisava. Assim já está a escola, aqui já sem iluminação, ganhamos, e nós fizemos um compromisso com Deus, porque a escola tinha perdido sua confessionalidade, então nós decidimos colocar versículo em toda a parte da escola, e assim o fizemos. Aqui a inauguração da nova sala de informática, o reverendo Eulório. O reverendo Eulório é filho do primeiro crente que se converteu no Paraguai, o pai dele era feiticeiro. Foi a primeira que se converteu no Paraguai com o reverendo Evandro, foi o pai do reverendo Eulório e pai do reverendo Buenaventura, que foi o primeiro paraguaio ordenado, foi o reverendo Buenaventura Jiménez, que já faleceu, já tem 8 anos, 9 anos que faleceu. E tem o reverendo Eulório, que é o filho do primeiro crente a se converter no Paraguai, que era um feiticeiro
terrível. A gente vive numa região muito difícil de feitiçaria ali em Concepção. A nova biblioteca, a quadra que leva o nome do reverendo Everton Pita Tavares, que é o fundador da escola, aqui. E tempos atrás nós ganhamos um piso. O irmão falou: pastor, eu estou trabalhando numa empresa aqui, só que essa semana marca a chuva e os meus funcionários eu já estou pagando. Vai lá na Casa Material de Construção, ele nem é da igreja, nada. Escolhe a metragem de piso que o senhor precisa, até X, e compra. Eu fui lá, escolhi o piso e comprei. Falei: já comprou? Eu comprei. Falou: segunda-feira a gente vai. Aí vai o pedreiro lá e falou assim: pastor, e a argamassa? Falei: eu ganhei só o piso. A argamassa eu não ganhei ainda. Não, pastor, não tem jeito de a gente pôr. E o dono falou assim: pastor, eu não tenho condição de pagar a argamassa. Fui lá na loja de material de construção, pedi uma quantidade de argamassa. E o dono da loja perguntou: pastor, você vai pagar como? Eu falei: em oração. Ele falou assim: eu não aceito. Eu falei: não. Eu falei assim: vai ter que aceitar, porque eu vou ter que orar para conseguir esse dinheiro da argamassa. Eu ganhei o piso, eu ganhei a mão de obra e eu preciso dessa argamassa. Pelo histórico das dívidas, então, ele tinha um certo receio. Aí eu falei: não, você me conhece, está trabalhando comigo, eu não tenho falhado com você. Pastor, pode levar então. Levei tudo na minha caminhonete, na minha van, levei e descarreguei a argamassa. Falei para o pedreiro: está aqui a argamassa. Ele falou: pastor, está totalmente desnivelado o piso da escola. Está vendo aí? Ele falou: nós temos que fazer um contrapiso. Eu falei assim: por que tudo parcelado, né? Subo eu outra vez lá eu falei assim: eu preciso de um caminhão de areia e cimento. E como que o senhor vai pagar? Eu falei: agora oração e jejum, porque só a oração não vai resolver. Aí ele falou assim: pastor, eu falei: não, pode, que eu sei que o nosso Deus vai enviar o dinheiro e eu vou pagar para você. Isso na pandemia. Foi a época da reconstrução da escola. E Deus enviou no prazo, irmãos. E todas as vezes nós honramos o nosso compromisso. Assim já ficou com o contrapiso, a nova cantina. Aqui já com o piso colocado. E eu estava no CFM não, lá no IBEL, esqueci o nome do curso que eu tinha que fazer, só esse que me faltava da PMT, e foi em julho, geralmente é em dezembro. Em dezembro o diretor da escola tem que ficar na escola, e só pude fazer porque foi em julho. Fui por lá, aí me liga: pastor, a escola está caindo. Eu falei: mas de novo, estou reconstruindo, como que a escola está caindo? Não, pastor, o outro pedaço está caindo. Eu falei: não é possível. Volto para lá, falei: olha só, volto tal dia. E eu falei com o pedreiro e nós começamos a tirar a coisa da laje, que está a lajota. Fizeram a lajota, colocaram uns 10 centímetros de areia e uma nata de cimento. E estava infiltrando água, chovia mais dentro do que fora. Colocaram uma lona preta, que ali dá para ver algum pedaço, por isso não infiltrava. Não adiantava eu ir atrás de quem fez a escola 10, 15 anos atrás. Eu tinha que resolver um problema. Falei com o pedreiro e aquela semana marcava a chuva e tinha 2 dias livres só de sol. Falei: Júlio, eu preciso fazer isso. O pastor fica a 14 milhões de Guarani, que dá mais ou menos 12 mil reais. Eu falei: Júlio, você tem como comprar e eu pagar tudo uma vez? Tem. Ele falou: quando o senhor vai pagar? Eu falei: agosto. Ele falou: que agosto? Eu falei: de Deus, né? Porque era julho. Eu falei assim: eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou: pastor, eu não posso fazer isso. Eu falei: Júlio, eu preciso dessa laje em 2 dias, senão vou perder mais aluno e a escola vai fechar. Aí ele fez, e eu fui na rede social, orei, e em 24 horas, irmão, Deus enviou para a gente 12.010 reais em um dia. Nunca tinha acontecido isso. Aí eu cheguei para o Júlio e falei: Júlio, eu quero desconto, eu vou pagar à vista. Como assim? Eu falei para você que eu ia pagar a gosto de Deus, e agora eu quero desconto. E assim foi. Isso aconteceu várias vezes, irmãos. E o Júlio falava: aqui foram irmãos do Brasil que fizeram o reboque, foram para lá, rebocaram. Esse é o meu carro. E
E certa vez o Júlio, que não é crente, ele falou: pastor, nós vamos trabalhar essa semana, porque a gente trabalhava semanal. E entrando dinheiro, eu ia trabalhando. Eu falei: Júlio, essa semana não vai trabalhar. E ele falou assim: pastor, ora mais. O senhor está precisando orar. Porque olha quanta família que a gente tem que sustentar aqui. E se o senhor não orar, eles não trabalham. Se eles não trabalham, eu não ganho. Eles não ganham e ficam sem dinheiro. Eu falei: eu não tenho. Não, pastor, vamos orar. E eu fazia minha devocional com os pedreiros todos os dias, falando do amor de Deus, da misericórdia. Mas eu também tinha que usar a sabedoria. Orava assim com os pedreiros: Senhor, pesa a mão sobre eles, se ele jogar fora material, desperdiçar cimento, que o Senhor seja... a gente tem que, usar de estratégia. E também à noite, eu ia depois à noite lá: Senhor, multiplica esses tijolos, essas areias. Eu não tenho, Senhor. O Senhor sabe que a escola não tem. E as igrejas fechadas no Brasil. E Deus foi enviando. E nesse período de Covid, e até hoje, Deus enviou para a gente mais de 250 mil reais. E um dia eu fui pregar numa igreja, eu não vou atrás de oferta, o pastor Geraldo sabe disso. E aquele dia eu estava meio apertado. E eu fui pregar numa igreja na região de Campinas. Terminou a igreja, todo mundo foi embora e eu fiquei na porta da igreja sozinho. O pastor estava de férias, o tesoureiro não foi, e ninguém me chamou para almoçar, ninguém me deu uma oferta, e eu ali falei: Senhor, estou fazendo a tua obra, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo errado? Ligo para um pastor amigo meu, falei: Alfredo, vê uma igreja aqui na região de Campinas para eu pregar à noite, se consegue, pelo menos para eu voltar para casa com combustível e pedágio. Que eu estava assim, meio apertado. Aí eu consegui, ele falou: tem um pastor pentecostal, de uma igreja pentecostal, que ele aceitou que você vai pregar lá, só que ele está de viagem, ele só vai chegar no culto. Eu falei assim: perdi meu café da tarde. Eu falei: não tem problema. Fui para o shopping, almocei ali no shopping, deitei na minha van, coloquei um colchão aí, esperei o shopping abrir de novo, à tardezinha, fui no banheiro do shopping, tomei um banho, ali na pia. E é o tamanho da igreja, o tamanho desse salão aqui, uma igreja pentecostal. E eu pregando e os irmãos pregando, eu pregando, os irmãos pregando, e eu não entendia nada que eles falavam, e eles não me entendiam nada. Termina o culto, o irmão fala assim: pastor, Deus falou comigo. Eu falei: amém, porque eu não consegui. Se Deus falou, ótimo, Deus abençoe. Não, pastor, eu quero dizer, eu sou serralheiro e eu senti de Deus que eu tenho que ir lá fazer o trabalho em Concepção. Eu vou dar toda a mão de obra para o senhor cobrir o salário. Aí, como que é? Não, eu estou falando, o senhor escolhe a semana e eu vou para lá fazer todo o serviço de graça para o senhor. Aí eu falei: chama a esposa, porque às vezes Deus fala com o marido, não fala com a esposa, e é complicado. Falei: irmã, Deus falou com o seu marido, ele vai. Pode ir. Aí o pastor veio: o que aconteceu? Falei: Deus falou com ele. Aí eu já cresci, Falei: Deus falou com ele aqui, durante a mensagem, e ele vai lá. Não vai não. Falei: pastor, que é isso? Ele não vai nem daqui de Campinas, que é 15 quilômetros, nunca saiu, como que vai para outro país? Falei: pastor, quando Deus fala, a gente tem que obedecer. Aí ele falou assim: o meu secretário, você vai comigo para o Paraguai? Ele falou: vou. Pronto. Falei: pastor Alfredo, pastor, consegui. O pastor Alfredo pegou o carro dele, pegou os dois irmãos, mais o pastor que não queria ir, foi para lá, pegou todas as ferramentas e foram lá para o Paraguai. Eu tinha o dinheiro das ofertas dos ferros separado, e foi a primeira coisa que eu comprei. Parece ser idiota, mas eu fui idiota. Eu comprei a telha da escola. Quem que começa comprando numa construção a telha? É uma das últimas coisas que a gente compra, é a telha. Ainda mais que era telha sanduíche por medida. Que tinha que ser. Sabe por quê? Porque a gente não tinha conta corrente. E eu tinha medo desse dinheiro desaparecer lá. Então eu comprei todos os tijolos que precisava, ferragem. Comprei vários cimentos, deixei crédito lá no material de construção. E sobrou telha, como era em dólar, eu falei assim: eu vou comprar as telhas. Passei todas as medidas. O rapaz falou: o senhor vai querer a telha para quando? Eu falei: não sei. Não é para já. Eu falei: não sei se daqui 1 ano, sei. 3 anos depois eu ligo na fábrica. Eu quero falar com fulano, não trabalha mais aqui. Eu falei: mas eu comprei a telha com ele e a garantia sou eu.
E eu falei, eu preciso dessa telha. Ele falou, não, pastor, o pedido está aqui. O senhor foi que comprou há 3 anos, a gente já estava preocupado que o senhor não veio retirar a telha. Eu falei, irmão, então faz a telha. Faz a telha porque Deus nos abençoe e nós vamos fazer. Passei em Ponta Porã, paguei todos os ferros demoraram para chegar, 2 dias eu perdi dos pedreiros, do serralheiro. E eles reconstruíram e tinha 1 semana para fazer e tiveram que fazer em 7 dias. E nós terminamos às 6 horas da manhã, de sábado para domingo no outro dia. Eles queriam trabalhar domingo, eu falei, não, hoje nós vamos na igreja. Não, eu sou de fora, eu falei, não quero saber, hoje é dia do Senhor. E eu estou bravo comigo, até os funcionários da escola, pastor, os caras estão doando e o senhor quer que eles vá na igreja? Eles vão na igreja. É lá que nós vamos agradecer a Deus. Por fim, eles terminaram a telha. 6 horas da manhã foram na igreja. Depois eu levei eles Ponta Porã para pegar o carro e ir embora. E eu preocupado com o almoço e com um pedágio. E Deus deu naquele dia, naquele culto, mais de 15 mil reais que era mão de obra para fazer. Às vezes, irmão, a gente se preocupa com pequena coisa, como diz o pastor, tacanha. E Deus tapou minha boca e falou, está vendo? Eu me senti como aqueles discípulos quando estavam com os 12 cestos repartindo os pães. Falei, Senhor, a gente não tem dinheiro para dar, o que vai fazer? E Deus abençoou e multiplicou. E sobra 12 cestos. E como o pastor disse, já fez minha campanha, que eu não sou grande teólogo, na minha teologia, Jesus falou para ele, falou assim, agora vocês comem sozinhos esse cesto de pão que sobrou. Vocês falam, não criam que eu não ia multiplicar? Sobrou 12, um para cada um comer. Agora vocês comem, para nunca mais duvidar. Irmão, a gente não pode duvidar daquilo que Deus faz. Nós temos que crer. Aí Deus me abençoou com esses materiais lá do Mackenzie. Todos esses móveis, cadeira, armário. Eu pedi para o rapaz desmontar. Falei, tem como você desmontar para mim? E ele desmontou. Pastor, a gente não faz isso aqui. A gente doa. Falei, irmão, eu estou aqui no Paraguai. Eu tenho que pegar um carro e ir para São Paulo. 17 horas de viagem. Eu tenho que voltar para cá. Eu não vou ter tempo de desmontar. E eles desmontaram e me ajudaram a carregar o carro. Aí, eu tinha pedido já há 5 anos atrás, carteiras para o Mackenzie. Aí o Mackenzie me liga e fala assim, Marcelo, saíram suas carteiras. Eu falei, as 300, as 300. Falei, então tá bom. Quanto que eu posso retirar? A partir de quando? Não, o senhor tem 3 dias para retirar. Senão vai ser doado para outra pessoa. Eu falei, eu não quero abençoar outro, infelizmente. Eu falei, eu quero a minha carteira. Mas eu estou aqui no Paraguai. Um irmão me passa um telefone de um presbítero lá de São Paulo. Ligo para ele, presbítero Dalton, Ataíde. Falei, irmão, você não me conhece, o negócio é o seguinte, eu sou pastor aqui no Paraguai. Fiquei sabendo que o irmão tem caminhão. Tem jeito de o senhor retirar isso aí para mim lá? Ele falou, tem. Daqui a pouco ele liga, pastor, não tem. Falei, por quê? Eu falei, meu caminhão é grande, ele não pode entrar no centro de São Paulo. Tem que ser caminhão pequeno. Falei, agora complicou. Aí ele falou assim, mas o senhor não ora? Eu falei, oro. Então vamos orar, orando por telefone. Pastor, quer dizer que Deus respondeu a oração do senhor. Eu vou pagar as 3 viagens desse caminhãozinho para o senhor. Onde a gente vai guardar? Eu falei, não sei. Pastor, eu tenho um depósito. Eu estou para alugar esse depósito. Eu vou deixar temporariamente lá no meu depósito. Eu falei, amém, irmão. Até eu conseguir juntar o dinheiro para o frete, que era 7 mil reais de São Paulo até Ponta Porã. Falei, você junta aí para mim, guarda para mim. E ele carregou, descarregou sozinho com outra pessoa, 300 carteiras. 20 dias depois ele me liga, pastor, eu tenho uma bênção para mim e uma notícia ruim para o senhor. Falei, o que foi? Aluguei o meu salão. Eu falei, agora complicou, irmão, eu estava orando para você não alugar. Ele falou assim, pastor, agora o senhor tem que dar um jeito que a pessoa quer entrar e eu preciso do dinheiro para o meu salão. Eu fui orar, liguei para um amigo meu, eu falei, preciso de 7 mil reais. Ele falou, quanto que você tem? Eu falei, eu tenho 200. Né? Então, 6.800, para ser mais preciso que eu preciso. Ele falou, eu te dou mais 100, irmão. Eu falei, então tá bom, já falta menos agora. Vamos orar, orando. Daqui a pouco toca um telefone, um número estranho, lá dos Estados Unidos. Não conhecia a irmã. Pastor, eu vi o senhor no Face pedindo dinheiro. Eu falei, sou eu mesmo. Eu quero dar uma oferta para o senhor de tantos dólares, que hoje vai dar mais ou menos 4.800 reais.
Falei, pode mandar. Mandou o Pix. Tuc. Aí eu fui. Falei, agora eu já tenho 5.500. Ligo para o irmão de São Paulo. Falei, já tenho 5.500. Tem como você emprestar 1.500? Ele falou, não. Eu falei, sim, mas eu preciso dessas carteiras. A minha tão podre, estão precisando ser trocada. Aí ele liga para o irmão que é frentista, ele fala assim, eu faço por 5.500 para o pastor. Foi até Ponta Porã, descarregar lá na igreja do pastor Marcos. Ligo para o pastor Marcos, Marcos, preciso da sua igreja, para quê? Para ser um depósito da coisa. Até quando? Eu falei, até quando eu consegui o frete de Ponta Porã, Concepção. Eu falei, não, pastor, pode deixar aqui que não tem problema. Deixa as carteiras lá, daqui a pouco o pastor Marcos me liga, Marcelo, eu vou ter um evento da SAF aqui na igreja, eu preciso do salão social. Eu falei, essa turma inventa coisa. Eu falei, ligo para o irmão que tem caminhão lá em Pedro Juan Cabaleiro. Falei, irmão, você está indo para Assunção? Falou, toda sexta-feira. Passa por Concepção? Falou, não. Falei, então você vai ter que passar. Falei, porque eu ganhei tantas carteiras. E eu preciso. E ele fez em 2 viagens e também não cobrou nada. E tem uma foto que é simbólica aqui para mim. Ah, não está aqui. É o pastor Juan orando pelas carteiras. Aí o pastor Marcos falou assim, mas como que eu vou carregar isso daí? Chama os meninos que fazem medicina em Pedro Juan, carrega as carteiras. Irmãos, olha quantas pessoas Deus usou para nos abençoar, para chegar as carteiras lá. A igreja em missão é isso, nós somos um corpo. Aí roubaram a moto do pastor Juan. Eu, como tinha carro e moto, eu dei a minha moto para o pastor Juan. Aí Deus me abençoou com outra moto. A gente vai lá na congregação, aí eu já colocando piso na sala informática, todas essas mesas foi num carro só. Já a nova recepção, a cantina que está minha esposa. E assim ficou o novo centro educacional presbiteriano. Tem muita coisa para fazer. A futura fachada, nós precisamos concluir o mezanino, a cobertura da quadra, o teto para o salão social, o piso, pintura, sustento familiar e parceria. Essa é a nossa família. Agora vamos lá, irmãos, naquele outro projeto. E para piorar, irmãos, nesse momento aí de volta às aulas, supostamente, eu tenho que frisar bem, supostamente, porque está gravando, o professor tocou 6 meninas na escola, considerado abuso sexual. E eu perco naquela semana mais de 18 alunos da noite para o dia. E a escola ficou no vermelho até hoje. Porque o que eu tinha era, e fora o processo. E supostamente ele é considerado inocente, porque alguns alunos não quiseram depor, pais não quiseram depor. A justiça de lá é diferente aqui, não é obrigatória apresentar prova, o Ministério Público. E por Deus eu fui no Ministério da Educação, eu fiz a denúncia, fui no Conselho da Niñez e Adolescente, criança e adolescente, fiz a denúncia, daqui a pouco chega a polícia, tem uma ordem de prisão para o pastor Marcelo. Falei, por quê? O senhor não é o diretor da escola? Eu falei, houve um caso de abuso aqui. Então, mas por que não prende o abusador? Não, o senhor é responsável pela escola. Aí Deus me deu autoridade. Eu falei assim, eu fiz tudo que o protocolo mandou. Eu tenho todas as atas aqui. Ó. Eu fui no conselho tutelar, eu fui na Secretaria de Educação. No mesmo dia, Deus me abriu os olhos e eu fui. Sem nunca ter passado por isso. Eu fui em cada lugar, peguei documento, apresentei a denúncia. Aí o policial falou assim, pastor, o Deus do senhor é forte, o senhor se livrou. Senão eu tinha que levar o senhor preso. E o filho dele estuda ali na escola. E assim, irmãos, nós tivemos dificuldades ali na reconstrução desse centro educacional presbiteriano. Que até o bispo pregou na igreja católica, lá na matriz, falou assim, o que a presbiteriana tem que a gente não tem? Porque eles estavam fazendo campinho há 7 meses para pintar a matriz e não conseguiam dinheiro, que era bem menos que a gente tinha recebido. Aí uma diretora que trabalhava lá, era católica, falou assim, o bispo falou do senhor na igreja ontem. Eu falei, mas de novo? Porque ele sempre dava uma cutucadinha em mim. Falei, não, mas dessa vez foi para bem. Eu usou o senhor como exemplo. Aí outro dia andando de moto, encontro o bispo. Falei, bispo, eu quero tomar um café com o senhor. E lá no Paraguai, usar o termo tomar um cafezinho tem 2 significados. Um, tomar café mesmo, e outro é chamar a atenção. Né? Passa na minha sala tomar um café, a turma não quer ir. Eu, brasileiro, fiz máquina de café, chamava todo o professor
irmão, vem tomar um cafezinho comigo. Não, obrigado. Não, obrigado. Ninguém queria ir tomar um cafezinho na minha sala. Eu falei, puxa, eu instalei uma máquina de café aqui, a cápsula para eles tomar café, ninguém quer vir tomar café. Aí uma pessoa, pastor, não leve a mal, ninguém quer ser chamado a atenção. Eu falei, mas por que não tomar um cafezinho aqui? É complicado, é ser chamado a atenção. Eu falei, bispo, eu quero tomar um café com o senhor nos dois sentidos. Ele montou na minha moto, fui na cafeteria, e eu falei, sabe por quê? O que eu tenho que o senhor não tem? A fé no Deus vivo e verdadeiro. O senhor tem a Bíblia, leia a Bíblia. E o senhor vai ver o que esse Deus de verdade pode fazer. Irmãos, eu falei ontem que lá a gente tinha a EPP, Exército do Povo Paraguaio. Depois dessa chamada de atenção, tinha um brasileiro sequestrado, depois já foi libertado e tal. Aí resolveram fazer um culto ecumênico. Desculpa essa expressão, mas é a expressão que foi. E era em frente à matriz e estava todo mundo ali, e só eu representando os pastores evangélicos na reunião. E eles fizeram um documento pedindo a libertação e, por final, que Nossa Senhora intercedesse. Falei, não tem como eu assinar esse documento porque a minha fé não bate aí. Falei, é impossível eu concordar com isso. O que o senhor quer fazer? Falei, eu quero fazer um documento à parte. Nós dos evangélicos nos reunimos e fizemos um documento à parte. Tá bom. Aí na outra semana eles reúnem, nós vamos fazer um ato público, vai ter uma marcha de tal praça até aqui a igreja matriz e a gente tem que escolher o pregador da noite, quem vai falar. E eu, no meio ali de 15 padres, 2 bispos, um coisa ali, falei, né? É óbvio que é o padre que vai falar. Teve eleição e eu ganhei. Falei, o quê? Não, o senhor foi escolhido para pregar, porque o senhor conhece mais a Bíblia do que a gente. Nós sabemos falar de política, sabemos falar de algumas coisas, mas da Bíblia, quase a gente não sabe. Aí fizeram um púlpito para fora da igreja, extensão de madeira. Foi, eu acho que o auditório mais grande que eu preguei na minha vida. Maior, mais grande em espanhol, desculpa. É que a gente fala mais grande e a gente aprende que é errado. Só que lá no Paraguai a gente tem que falar errado. Mais grande, não é maior. Então foi o maior. E eu preguei e depois o bispo, era a vez dele falar. E ele falava assim, como disse o pastor Marcelo, como disse o pastor Marcelo. E ali Deus abriu a porta de tal maneira, irmãos, que a gente está recuperando a nossa escola. Ainda estão com dívida de 50 mil reais. Dívida de livros, trabalhistas e outras coisas mais. Mas eu quero dizer que o nosso Deus nos sustenta e nos guarda. E a escola que estava caída, aí já está na omissão da igreja. A escola que estava caída, hoje as pessoas falam assim, somente Deus, para reconstruir a escola. Vamos lá, irmãos, missão. Voltando agora ao texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler, por favor, todos juntos? Atos 1, 8. Missões, uma tarefa urgente e o porquê. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia ou espera um pouco. Atos 1, 8. Todos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Tem garantia, irmão, é lá do Paraguai. Essa é uma réplica perfeita. Vamos ver agora, hein? O microfone tem garantia também? Aí, viu? Voltou. Tem. Missão da igreja. Existem algumas passagens do Novo Testamento que são chaves para a gente compreender a comunidade organizada. E a mais conhecida é a de Mateus 28 e a de Marcos. Então nós temos lá, ide por todo mundo pregar o evangelho. A igreja, ao mesmo tempo, ela é um organismo e uma organização. O que quer dizer isso? Ela tem duas divisões da igreja. A organização, somos presbiterianos, e a igreja visível, que estamos aqui reunidos. E temos o quê? A igreja invisível, que é todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.
A gente tem que aprender isso. No campo missionário a gente aprende, né, pastor? Que não existe só a presbiteriana. Às vezes a gente pensa que só nós estamos certos, né? Nós temos toda a doutrina correta. Não. No campo missionário a gente aprende que nós temos que anunciar o evangelho a toda parte. E se envolver um pouco também com ideias diferentes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que quando Jesus escreve aos seus discípulos, é um público bem exclusivo. Está falando, olha, eu estou para morrer e vocês têm que continuar a tarefa. O que nós temos que fazer? Ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Essa palavra inclui um imperativo, tanto o que fazer, o que eles deveriam fazer e como fazer. Eles tinham que pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então nós vemos, essas palavras que foram registradas por Marcos, são palavras quase uma despedida de Jesus. Mas também tem uma promessa que ele diz, eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas. E a gente confirma isso em Atos 1:8. Ao receber o Espírito Santo, Jesus está falando, eu estou com vocês. Então nós vemos a importância da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. E nós vemos então aí a missão da igreja, né? E pode aparecer dois imperativos, mas na verdade é um imperativo só. No português dá a ideia, ir de fazer discípulos, mas no original é fazer discípulos. Isso revela o objetivo da igreja organizada, discípulo. E isso a gente tem esquecido e perdido um pouco a memória. Quem é o nosso mestre? Jesus. Muitas vezes a gente busca ser o próprio mestre. Nós costumamos dizer que a igreja presbiteriana não é idólatra. E eu costumo dizer que somos. Nós não temos santos de verdade. É claro que eu sei que não temos imagem. Mas muitas vezes nós adoramos a nós mesmos. Adoramos liderança. Adoramos dinheiro, adoramos o carro. Tudo aquilo que se opõe no lugar de culto, no lugar de Deus, é uma idolatria. Assim Jesus exorta quando eles estavam adorando a Mamon, que é o Deus da riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se agrada de um, ou aborrece o outro. Então nós vemos que nós temos que fazer discípulos. Essa é a ordem do nosso Senhor Jesus. E como crerão? Em que nada ouviram. O texto de Romanos 10, versículo 13 a 14... foi o que Deus concedeu à igreja a tarefa de pregação do Evangelho. Aí o apóstolo Paulo confirma o ministério da reconciliação. E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como vão ser enviados, se não têm sustento? Irmãos, como as pessoas aqui de Vila Velha, de Vitória, Cariacica, toda a região da Grande Vitória, vão ouvir o evangelho se a igreja não for até eles. Nós temos a ideia que eles vão vir de alguma maneira porque são predestinados. E porque são predestinados, nós temos que ir atrás deles. Nós não podemos usar a doutrina da predestinação como discurso. Não, pastor, eles vão vir de uma maneira ou outra, eu sei disso. A Bíblia diz que se nós não pregarmos o evangelho, o que vai acontecer? As pedras. E quanta pedra? Eu não posso sair daqui, desculpa, pode ficar. Então nós percebemos, se nós não pregarmos, as pedras estão clamando. E quantas pedras tem falado na televisão evangélica? Não criticando os atletas que foram às Olimpíadas, mas tem uma que faz ginástica, não posso falar o nome, né? Diz que é evangélica, mas põe a música da Anitta, vai na balada, como que é isso? Que, né, de repente aquele jogador que começa com Ney e tem algo aqui igual aqui o mar aqui que vocês têm, né? Ele fala que é evangélico, né? Põe lá 100% Jesus. E tem 4 ou 5 esposas. Eu falei, como que é isso? Né? Ou 5 mães, ou 5 filhos com mães diferentes. Eu falei, da onde que é esse evangelho? Então, a outra do skate, até onde eu sei, ela frequenta mais
e falou que Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas nós temos que ver que, de fato, né, aquele medalhista que parece rebolar lá, da marcha atlética, ele tem um trabalho social muito bonito lá em Planaltina, em Brasília, membro da Assembleia de Deus, né? E aqui ganhou o judô lá também, né? Que é igual do Bradesco, a Bia, né? Até onde eu sei, ela é evangélica também. Vou voltar aqui atrás, irmão. Tá bom? Então a gente percebe o quê? A gente tem um evangélico, uns crentes que não são reais ou verdadeiros, que não têm um compromisso firmado na rocha. E isso me faz lembrar um hino que eu gosto muito de cantar. Não é dos fortes as vitórias, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem o Senhor Jesus. Quantos que corriam bem, mas de ti longe estão. Eu fico triste, por exemplo, do ano passado eu estive pregando na minha igreja mãe. Minha igreja mãe completou agora 155 anos. Né? Ela foi a 8ª igreja presbiteriana organizada no Brasil. E a igreja começou na casa do meu tetra-avô, o senhor Jacó Bolonha. E eu lendo a história da igreja, ele foi o primeiro membro da igreja e foi o primeiro disciplinado também. Mas depois foi restaurado. Mas o que foi disciplinado foi disciplinado por fumar, essas coisas tudo. Está lá, Eduardo Lênin disciplinou ele lá, que ele fumava e bebia. Né? Hoje, se for disciplinar por isso, deixa eu tomar água. Lembra? Né? Então nós vemos aí, aonde está de fato o nosso evangelho? Então Jesus ordena os seus discípulos a fazer a vontade do Senhor. Em Mateus 28, Jesus ordena que eles fizessem discípulos de todas as nações. Não é para a igreja sair batizando sem refletir, não. Vamos batizar. O maior número de pessoas. O batismo é um sacramento. E como tal é um sinal da lei, possui tanto uma dimensão individual quanto pactual. Em termos individuais, o batismo sinaliza o quê? A regeneração pelo Espírito Santo na nossa vida. No coração do pecador, assim nos tornamos participantes do benefício da obra de Cristo. Em termos comuns, o batismo significa a participação na igreja, na comunidade do pacto. Então, entrando num termo propriamente dito, missões, uma tarefa urgente da igreja. Por quê? Porque primeiro é vontade de Deus. E ele disse, olha, os campos já estão brancos para a colheita. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. É urgente, irmãos, porque o campo está pronto. Um planta, outro rega, e o crescimento vem do Senhor. Mas nós temos que sair e colher. Olha que benefício. Quem queria pregar o evangelho e Deus não permitiu? Os anjos. Falou, não, essa tarefa é especial. Eu quero que esse meu ser criado, que é a minha imagem e semelhança, façam isso. Deus não é apenas o centro do universo e da igreja, mas a própria teologia. A missão da igreja e a missão do próprio Deus, como o pastor destacou ontem, a Missio Dei, ela é trinitária. O que é isso? Ela é movida pelo amor do Pai, porque Deus amou o mundo. Pela obediência do Filho, que Deus, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E no poder do Espírito Santo. Assim se faz missões. Pelo amor do Pai e pela obediência do Filho e no poder do Espírito Santo. A igreja chamada e enviada, vocatio et missio. A igreja chamada, e a palavra igreja significa o quê? Fora pastores, presbíteros, diáconos, outra vez. O que significa igreja? Chamados para fora. Isso que significa igreja. Do que adianta o sal no saleiro? Quando eu casei, fui para fazer a primeira compra. Novinho, 23 anos. Peguei 4 quilos de sal, pus no carrinho. Eu e minha esposa só. Ela falou, onde você vai com isso? Eu falei, sal? Eu falei, não, a gente não vai usar nem meio quilo por mês. Eu falei, como que não? Eu falei, não, é pouco que põe. Eu falei, mas tá barato. Né? Das compras que eu estava, da lista que eu estava fazendo, era o mais barato.
Quem é que pega o saleiro e põe assim perto da panela para economizar sal? Só passa na panela assim, não, vou dar um cheirinho de sal. Ninguém. O sal, ele tem que ser na medida certa. Nem mais, nem menos. E outra coisa, o sal eu tenho que pegar do saleiro e pôr dentro da panela. E se nós não somos sal que salga e luz que brilha, não servimos para nada a não ser pisado pelos homens. E a igreja é chamada do quê? Sal da terra e luz do mundo. Como está o seu LED? Fraquinho ou está brilhando? Está precisando recarregar a bateria? Recarregue no poder do Espírito Santo. Não é uma energia, como o testemunho de Jeová, deixa eu aclarar bem. Né? Senão alguém pega uma frase aí, pega lá, o pastor falou que o Espírito Santo é uma energia. Não, é uma pessoa, mas nos revigora. O Evangelho deve ser compreendido como a mensagem da salvação e proclamada pela igreja. A convicção de que a finalidade de que todas as coisas é para a glória de Deus e que também Deus é glorificado quando os perdidos se convertem e são insemidos. A Bíblia diz que há o que no céu, irmãos, quando um pecador se arrepende? Um pecador se arrepende. Há júbilo no céu. Nós não temos que preocupar com a quantidade de conversão, porque quem converte é o Espírito Santo. Nós temos que pregar. E se tem júbilo no céu por um pecador que se arrepende, aquele que está lá no meio do mato, aquele que está lá na zona rural, ou está lá no outro país, o Evangelho tem que chegar nele. Eu creio que no céu a gente vai ter surpresa. A gente vai chegar lá, vai olhar um camarada. Você por aqui? É, eu estou aqui. E cadê fulano? Não sei não vi não. Eu acho que está lá para baixo. Porque muitos que fazem sinais, milagres, não entrarão no reino dos céus. Mas Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo. Não vos conheço, não vos amo. Apartai-vos de mim. Então, não é porque você está sentado num banco da igreja presbiteriana, significa que você vai para o céu. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida ao Senhor Jesus, o céu existe. Ah, mas eu não creio. Para entrar no inferno não precisa crer. Você vai sem crer mesmo. Agora, para entrar no céu, você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio. Missionários, irmãos, devem ser enviados não só para proclamar o Evangelho, mas para o plantio e fortalecimento de igrejas, por toda parte. A evangelização sem o plantio de igreja não enraiza o Evangelho em novas regiões. São essas igrejas plantadas que glorificam a Deus, em meio da oração do Senhor Jesus, entre todas as nações. Irmãos, nós perdemos, não sei se recuperamos o templo lá em Cochabamba? Não. Perdemos um templo da igreja presbiteriana, casa pastoral. Sabe por quê? Porque o pastor que estava lá decidiu para os Estados Unidos, deixou uma outra igreja, um grupo de irmãos, tocar a igreja. Já não são mais presbiterianos. Esses irmãos se apoderaram da igreja e não querem devolver o templo. Por que aconteceu isso? Porque não tinha pastor. Eu fui no Paraguai numa viagem missionária de 10 dias de férias. Julho de 2013, eu e a minha filha mais velha. Ela me pediu de presente uma viagem missionária. Só que queria que eu fosse. Falei assim, um presente de grego, né? Que ela quer, mas eu tenho que ir. E eu fui para lá, e eu voltei assim, estava subindo no ônibus. E os paraguaios falaram, pastor, por que o senhor não vem para cá? Eu falei, não, eu já tenho lá minha igreja. Aquela igreja estava há 8 anos sem pastor. O pastor ia vir cada 3 meses, 4 meses para dar Santa Ceia. Onde o senhor trabalha? Quantos pastores tem? E eu todo orgulhoso. Na minha igreja tem 4 pastores. Falei, então, vocês têm tanto e a gente não tem nenhum. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando, e eu falando do Paraguai. Minha esposa falou assim, não aguento mais você falar do Paraguai, não aguento mais. Você quer ir para lá? Eu falei, eu quero ir para lá. Então vamos. Pedi a conta da igreja. Falei, eu mando com os irmãos. Não vou continuar. Cheguei na escola,
Falei, olha, estou avisando que ano que vem eu não vou ser mais professor da escola. Comecei a vender o meu carro, as minhas coisas, porque minha casa era tudo 110 e no Paraguai é tudo 220. O país inteiro é tudo 220. E eu que escutava assim, você é doido. Às vezes ia conversar com um pastor, pensando que ele ia me animar, e falava assim, e eu, se eu fosse você, não faria isso. Eu vou falar aí com outro pastor. Eu concordo com aquele outro lá. É loucura. Aí eu lembrei que é loucura para os homens. É graça na mão de Deus. Porque o evangelho é loucura para que se perdem, mas para nós é poder de Deus. E 28 de dezembro de 2013 eu estava no Paraguai. E lá estamos há 11 anos. Não é fácil. Mas eu tive que aprender. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A primeira missão da igreja, irmão, não é proclamar o evangelho, compreender a missão, socorrer o aflito e necessidade. Mas a primeira missão da igreja é morrer. Cristo vive em mim. Paulo falou isso. O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E eu quero viver para o Senhor. E o próprio Deus falou assim para Nicodemos: o vento sopra e a gente não sabe onde vai, mas aquele que faz a vontade de Deus é nascido de novo. Somos chamados a uma vida de quebrantamento, irmãos, e humildade, servindo primeiro ao outro. Assim, o maior desafio missionário não é plantar igrejas, mas amar. É Deus em missão, conduzindo e definindo a missão do seu amor, chamando os seus para uma aliança eterna. Deus é missionário. Deus escolheu que a evangelização fosse feita por meio da sua igreja. Você é membro da igreja? Você é responsável pela evangelização. É uma responsabilidade. A igreja não é uma sociedade alienante. A igreja é fortalecida por meio de práticas espirituais. Como? O ensino, estudo bíblico durante a semana, escola dominical, a adoração, no louvor, a comunhão, a santidade, oração, as boas obras, evangelização. A igreja é uma comunidade sem fronteiras. Por isso ela é missionária. Na igreja tinha gente, como fala em Apocalipse, de todas as tribos, povos e nações. Louvarão o Senhor. A igreja primitiva tinha um Lúcio de Cirene, tinha outra de Chipre, e vários lugares. A igreja é o único lugar que flamenguistas e fluminenses se dão bem. Né? São paulinos e palmeirense e corintiano, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Boca Juniors, brasileiros e argentinos. Né? Somos um em Cristo Jesus, porque o mais importante é aquele que nos une, é Cristo Jesus. A igreja, ela é fortalecida, irmãos. Ela precisa estar praticando a vontade do Senhor. Missão da igreja, como eu já disse, é ser sal que salga e luz que brilha em todo lugar. Isso envolve o quê? Para todos os fatos da minha vida, olhar com os olhos da fé. A sua profissão, o seu contexto deve ser influenciado e definido pela palavra de Deus. Assim, a sua missão cristã é tudo ser e fazer para a glória de Deus. Desde o culto público, não há um sentido de sua vida que não deva ser encharcado com o testemunho do Evangelho. Quando alguém conta uma piada suja, e você dá risada, as pessoas estão olhando. Isso aconteceu comigo na sala dos professores. E eu contei uma piada também, sem filtro. E ninguém riu. E eu sou bom de contar piada. Aí olharam para mim e falaram assim: até você, Marcelo, falando palavrão? E eu fui na onda. Todo mundo estava. Eu falei, nem vão perceber, eu quis me socializar. Aí eu percebi que o crente não socializa. Ele radicaliza. Ele faz a diferença. E maldita aquela piada que até hoje está na minha cabeça, eu lembro. Por que eu fui contar? E não era tão grosseiro assim. Mas era de duplo sentido.
e as pessoas observam. O autor de Hebreus diz, preste atenção porque nós temos uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. As pessoas estão olhando para nós, ver o que a gente está fazendo. E como que se faz missões? No poder do Espírito Santo. Não é no meu poder. A escola não foi reconstruída por minha culpa ou por causa de mim. Mas foi no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou fazei outra coisa. Tudo para a glória de Deus. Então você está varrendo, é para a glória de Deus. Você está cozinhando, não é para o seu esposo querido, sua esposa querida. Mas é para a glória de Deus. Quando a gente começa a jogar futebol, o pessoal da igreja, às vezes se houver um arrebatamento, sobe só a bola, né? Porque vai em campeonato de crente para ver o que acontece. Da federação. Gente, a honestidade não saiu. Eu fiz falta. Não, eu não fiz não. O que acontece? Um toma uma pancada assim, bem-aventurado é dado o que receber. Eu vou lá e dar nele, né? Não é assim que Jesus falou. Em Atos dos Apóstolos, nós destacamos 6 pontos do Evangelho. O Evangelho, a palavra, poder, Espírito Santo, plena convicção e procedimento. Esse texto que nós lemos, encontramos tudo isso. O próprio Evangelho. Uma coisa que eu gostaria que vocês frisassem bem. O que é o Evangelho? O Evangelho é o Jesus Cristo encarnado. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é o Evangelho. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como dos gregos. O Evangelho é Jesus Cristo. Não é uma coisa abstrata. O Evangelho é Jesus. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados 4 evangelhos. São pessoas que conviveram com Jesus, que viram Jesus, andaram com Jesus, caminharam com Jesus. E agora eles têm que sair, ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado, toda coisa que eu ensinei. Eu sou o Evangelho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Evangelho, se não for por mim. Jesus é o Evangelho. Deus chama a sua igreja para uma vida piedosa, íntegra, purificada pela palavra em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo. O faz de diversos motivos. Um coração transformado e purificado que deságua uma vida santa e piedosa. Glorifica a Deus como esses pontos. Nossas ações, livros que lemos, palavras, brincadeira, mesmo silêncio, são observados. Ser crente, irmão, não é andar na contramão do mundo, mas andar na contramão do próprio coração. Porque o mundo está tão assim, se eu for contra o mundo parece algo natural. Não. É andar contra o próprio desejo do coração. Somos igreja, chamado para fora. Chamado de algum lugar para trazer pessoas à igreja. E Atos mostra isso, o povo reunido. Evangelizar sem implantar igrejas é lutar contra a própria natureza da igreja. A vida com Cristo é uma maneira, irmãos, de nós manifestar a presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. O viver cristão manifesta a justiça de Deus, a retidão, a santidade, a perseverança. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja, irmãos, não é apenas uma comunidade de fé, mas é uma comunidade que manifesta a presença de Deus. Os visitantes que entram nessa igreja, eles têm desejo de voltar porque são bem recebidos, são bem tratados. Alguém se preocupa com eles porque aqui se prega o evangelho. Senão nós temos que rever como que nós temos tratado as pessoas de fora e os visitantes na nossa igreja. Nós temos que lembrar que missão se faz no poder do Espírito Santo. E o Canunas de Dort, no capítulo 2, artigo 5, ele diz assim: a promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e todos os homens, a quais Deus, o seu bom propósito, envia o Evangelho, com ordem de se arrepender e crer. Então, irmãos, Deus é o agente e o promotor da missão. Ele é o motivo da missão.
é Ele que move a missão. Assim, Deus promove porque Ele é missionário. Nos criou para que todos os povos sejam nos abençoados. E essas duas palavras, chamar e enviar, devia ser compreendido uma só coisa, que nós somos chamados e enviados. Então, que Deus seja nos abençoando. Ainda temos 3 minutinhos. Consegui terminar dentro do prazo. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação. Não? Sim? Em 2002, o reverendo Eulório esteve na Igreja Presbiteriana de Mato na Praia, e eu e Célio tomávamos conta de uma congregação no bairro Boa Vista. Isso no ano de 2002. E reverendo Eulório pregou na congregação para um grupo de 15 irmãos. E eu me lembro disso, que nós oramos e choramos pedindo a Deus que mandasse pastores para o Paraguai. Então, assim como tantos outros irmãos oraram, não só nós, eu louvo a Deus por ouvir seu testemunho hoje, renova na fé, nos faz perseverar no joelho, e creio que a obra, se é do Senhor, ela se cumpre, ela tira gente de onde não tem, como diz aquele livro, né, De Volta para a Corrida. A gente tem tantos pastores, são servos cheios de autoridade no nome do Senhor, já construíram tanto, já fizeram tanto, mas na hora que eles mais têm para dar, que tem mais experiência, que está na hora assim, de ter mais vitalidade no reino, eles querem se aposentar e correr da obra, né, do trabalho pesado. Então, eu peço ao Senhor Deus que o abençoe, que o renove, que o sustente e que Ele continue mantendo a obra que Ele já começou no coração dele há tanto tempo e ouviu nossa oração há tanto tempo, junto com tantos outros irmãos. Louvado seja Deus pela obra dele, mas pela sua vida também. Amém. E tem mais para acrescentar. Do reverendo Eulório, ele foi o último pastor paraguaio ordenado. Depois que nós fomos para lá, eu, pastor Marcos, Paulo, Deus chamou mais 2 pastores paraguaios que já são ordenados. Ficou 32 anos sem ter um pastor nativo. Foi o reverendo Buena, Eulório, entre outros. O que acontece também? Vinha pastor paraguaio ao Brasil, as igrejas daqui cresciam o olho que o camarada é bom, oferecia mais dinheiro. E aí a gente ficava sem obreiro lá. Então nós fizemos um compromisso que eles vêm estudar, fazem CPO no Brasil, mas tem que voltar para lá, no mínimo 5 anos. A gente não vai dar carta de transferência, no mínimo 5 anos, ele estando no país dele, porque eles falam Guarani, eles conhecem a cultura, eles são nativos. Só que nenhuma igreja paraguaia tem condição de sustentar o pastor, irmãos. Nenhuma igreja tem condição de dar um salário ao pastor. Ou a verba votada por um pastor do Paraguai foi um salário mínimo paraguaio. Então, se um pastor paraguaio vai trabalhar na igreja, ele ganha um salário mínimo. Eu tenho que arrumar dinheiro, assim como Geraldo, para pagar aluguel na minha casa no Paraguai, pagar água, luz, internet, todas as despesas naturais, os meus compromissos, os meus filhos, e o Paraguai também. Então, nós estamos com dificuldade de eles serem de tempo integral, porque eles têm que ter um trabalho secular para estar fazendo. Então eu peço que ore por isso também. Mais alguém gostaria de... Eu tenho que pôr o óculos para escutar, né? Senão não vejo. Senão eu não vejo a pergunta. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não? Ninguém? Um testemunho? Um testemunho? Não? Não? Eu faço um desafio aos jovens que gostam de... aquele lanche que traz a gente feliz. Tem aqui, né? Você doe para o missionário e faça o missionário feliz. Não é para comprar o lanche para mim, não. Em vez de você comer um lanche desse, você fala assim, o pastor falou que eu posso doar o dinheiro de um lanche mensal na obra missionária. Ensina as crianças também o cofrinho missionário. Eu sei que hoje quase não tem moeda, né? Hoje é tudo Pix. Esses dias uma criança estava perto de mim, escutei ela falando, pai, passa um Pix para mim. Eu falei, o quê? Essa criança já tem conta bancária? Né? Na minha época, tinha um porquinho que eu tirava a moeda só para falar que estava vazio para o meu pai
escondia a moedinha. Ó, pai, não tem nada, põe moeda aqui. Então nós temos que ensinar a importância de ser um missionáriozinho e a importância da obra missionária.